Olá, eu sou o Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como funciona a ferramenta de simulação de tecidos do Maya. O Maya, assim como outros softwares 3D, disponibiliza uma opção muito interessante chamada Anycloth para trabalhar com simulação de tecidos. E nós vamos aprender como é que funciona pelo menos a parte básica dessa simulação. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui no Maya, evidentemente, é ter alguma coisa que vai simular o meu tecido. E isso será feito com um plano. Eu vou criar um plano e esse plano precisa apenas de um pequeno ajuste para que ele possa funcionar como um tecido. Que, como ele é um objeto poligonal, objetos poligonais para deformação, que precisam ser deformados, necessitam de uma boa quantidade de subdivisões. Então eu vou adicionar aqui 30 subdivisões, tanto na horizontal como na vertical, na largura e na altura do meu plano. Então eu vou ter aqui um plano com uma quantidade razoável de subdivisões. Vamos só puxar um pouquinho para cima esse plano. Então eu tenho aqui meu plano com uma quantidade razoável de subdivisões. Para dizer que esse plano ele é um tecido, eu preciso habilitar aqui, eu preciso abrir ou usar essa aba chamada de Anycloth, e nesse Anycloth eu tenho as opções de manipulação dos tecidos no Maya. Então, a ferramenta que nós usamos para transformar qualquer objeto poligonal em tecido é essa primeira aqui, que é exatamente o Anycloth, que é o Create Anycloth. Então, com o objeto selecionado, no caso o nosso plano, eu vou habilitar aqui a ferramenta. E pronto, ele já é um plano. Como é que eu sei que ele é um plano? Eu vou pressionar play aqui na minha animação para que ele execute a timeline. Só que antes de fazer isso, eu vou adicionar uma quantidade um pouco maior de quadros. Em vez de 24, como estava aqui, 2448, eu vou deixar os dois em 800. É só selecionar essa caixinha e digitar a quantidade de quadros que você quer. Então vamos pressionar aqui o play. E o que acontece é que o meu plano vai despencar. Calma, isso é perfeitamente normal. Por que está acontecendo isso? Como nós determinamos que isso seria um tecido, o tecido está sofrendo ação da gravidade. Então, para interromper essa queda do tecido, nós precisamos colocar algum tipo de obstáculo. E o nosso obstáculo aqui, o obstáculo que nós vamos criar, será uma esfera poligonal. Então eu vou habilitar aqui essa aba Polygons, vou escolher uma esfera, vou criar a minha esfera mais ou menos aqui embaixo do meu plano. E com a esfera selecionada, vou retornar lá no Anycloth e vou escolher essa opção aqui, chamada de Make Object Collider with Anycloth. Então eu tenho aqui essa opção, que vai fazer com que qualquer objeto selecionado passe a colidir com objetos que são tecidos no Maya. Então eu clico e pronto, a minha esfera agora está colidindo com o Anycloth. Se eu pressionar play agora, vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, a minha esfera funciona como obstáculo para o tecido. Só que o tecido ainda vai cair. Como é que nós podemos prender pelo menos dois lados como que fossem pregadores para fazer com que esse tecido fique estático, pelo menos em duas posições aqui na nossa cena? Então eu vou, para fazer isso, eu vou usar essa opção aqui do Anycloth, que é a opção para adicionar constraints, limitações de transformação em partes do tecido. Para fazer isso, eu vou precisar selecionar os vértices, que são aquelas pequenas estruturas, aqueles pontos que ficam na interseção entre duas arestas de um objeto poligonal. E para isso eu vou pressionar o meu botão direito do mouse em cima do objeto, com o objeto selecionado. E nesse painel de seleção do Maya eu vou escolher Vertex. Então eu vou selecionar aqui esses vértices desse cantinho. E com o Shift pressionado vou escolher esses outros vértices aqui desse outro cantinho. E com esses vértices selecionados eu vou habilitar aqui o Constraint de transformação do Anycloth do Maya. Então eu aciono essa opção
E já podemos visualizar, ter uma ideia do que vai acontecer com... ter uma ideia do que vai acontecer com o nosso tecido. Se eu pressionar play, olha aí o que acontece. O tecido executa a transformação, sofre a ação da gravidade, só que aqueles pontos que nós selecionamos... Vamos dar stop aqui. O computador fica um pouco lento com esse tipo de simulação. Então, com aquele constraint de transformação que nós aplicamos nos vértices, os objetos passam a ficar estáticos, como que realmente aquelas partes do tecido estivessem presas em algum lugar. Bem, acho que com isso você já consegue fazer um bocado de coisa, vários tipos de simulação de tecidos usando o Anycloth do Maya. Essa foi só uma introdução rápida, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido como funciona o Anycloth e até a próxima!